Deus abençoe o seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Você que está me ouvindo pelo Spotify, seja bem-vindo a esse canal. Deixe aqui nos comentários como Deus falou com você no episódio de hoje. E você que está me vendo pelo YouTube, seja bem-vindo a esse canal. Se inscreve e ativa o sininho para receber notificações de novos episódios. Desculpe a voz de gripe hoje, mas nada pode calar um adorador, não é mesmo? Então vamos ao devocional de hoje. Chegamos ao capítulo 44 de Gênesis. E a palavra de Deus diz assim: José deu essa ordem ao administrador da sua casa: encha de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e ponha dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. E coloque o meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro do cereal. E o administrador fez como José havia ordenado. De manhã, quando já estava claro, os homens partiram, eles com seus jumentos. Saíram da cidade, e antes que pudessem ter se distanciado, José disse ao administrador de sua casa: levante-se e vá atrás daqueles homens, e alcançando-os, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Não é este copo que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer as suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. Então o administrador os alcançou e lhes falou essas palavras. Mas eles responderam: por que o meu senhor está dizendo uma coisa dessa? Longe de nós, seus servos, fazer uma coisa assim. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento nós trouxemos de volta à terra de Canaã. Como então iríamos roubar prata ou ouro da casa do meu senhor? Se algum de nós tiver com o copo, será morto, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. E o administrador respondeu: que seja como vocês disseram. Aquele com quem for encontrado o copo será meu escravo. Os outros ficam livres. Eles se apressaram, cada um colocou o seu saco de mantimento no chão e abriu. O administrador os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E o copo foi encontrado no mantimento de Benjamim. Então eles rasgaram suas roupas, eles rasgaram suas vestes. Cada um carregou de novo seu jumento e eles voltaram para a cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante de José. E José perguntou: o que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Então José respondeu: que podemos dizer ao Senhor? Que podemos falar? E como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas José disse: longe de mim fazer uma coisa dessas. O homem cuja mão foi encontrado o copo, esse será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para junto de seu pai. Então Judá se aproximou de José e disse: meu senhor, permita que esse servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda sua ira contra o seu povo, pois o Senhor é como o próprio Faraó. E aí, até o versículo 29, Judá fala a José tudo isso que tinha acontecido. Olha, você me mandou, o Senhor nos libertou para casa, a gente chegou em casa, disse ao nosso pai que a gente só podia voltar com o filho mais novo. E o nosso pai disse: tá bom, pode levar o filho mais novo, mas se vocês não o trouxerem de volta, eu vou morrer, né? Eu vou ser levado à sepultura. E aí no versículo 30 continua, dizendo assim: Judá ainda para José, falando: agora, se eu voltar para junto do meu pai, seu servo, sem que o jovem Benjamim vá conosco, visto que a alma do meu pai está ligada com a alma dele, vendo ele que o jovem não está conosco, nosso pai morrerá. E estes seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo, com tristeza à sepultura. Meu Deus, que forte. Porque esse seu servo ficou responsável por esse jovem diante do meu pai, dizendo: se eu não o trouxer de volta,
serei culpado para com meu pai pelo resto da minha vida. Agora, pois, que este seu servo fique no lugar do mais jovem como escravo, e que o jovem volte para os meus irmãos. Porque como poderei voltar ao meu pai se o jovem não for comigo? Eu não poderia ver esse mal se abatendo sobre meu pai. Amém. Deus, fale aos nossos corações hoje com essa palavra. Que o Senhor possa encontrar terra fértil, ouvidos atentos ao que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas. Amém. Queridos, eu fiquei ansiosa para chegar nessa parte. Eu queria ver logo o desfecho, José se revelando aos irmãos, mas ainda não é no 44. Ainda vamos estudar mais para frente o desfecho de toda essa história. Mas ainda assim, o capítulo 44 é importante para nos ensinar sobre arrependimento. Os erros do passado, ou eles vão nos afastar de vez de Deus, ou os erros do passado vão nos fazer sentir como nunca o quanto somos dependentes de Deus. Aqui nessa história, nós vemos José testando os irmãos. José olhou para aquela situação e falou: vamos ver se os meus irmãos mudaram mesmo. Deixa eu colocar um copo aqui de prata no meio das coisas dos meus irmãos e vamos ver como que eles vão reagir. Todos os irmãos, quando viram aquela situação, que o copo estava entre eles, como se eles tivessem roubado de José, eles rasgaram as vestes. Queridos, rasgar as vestes naquela época era um sinal de extrema angústia, tristeza e também de arrependimento. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando o pai de José e dos irmãos dele deram uma veste especial para José, os irmãos ficaram com ciúmes, com inveja e rasgaram aquelas vestes. E aí jogaram José num poço e depois venderam como escravo e toda a história que a gente leu até aqui. Então, quando José viu aqueles irmãos chegando arrependido com as vestes rasgadas, ele se lembrou quando os irmãos rasgaram a túnica dele. O quão diferente se tornou aquele símbolo de rasgar as vestes. De uma atitude de violência e agora para um sinal de arrependimento. Sabe, hoje o Espírito Santo está te convidando, para de rasgar as vestes, rasgue o seu coração em arrependimento, em renúncia, em recomeço. Eu separei uma palavra que está lá em Joel, lá no livro de Joel, na Bíblia, no capítulo 2, versículo 13, diz assim: rasguem o coração e não as suas vestes. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso, compassivo e tardio em se irar, e grande em misericórdia. O Espírito Santo hoje veio nos lembrar: não rasgue mais as roupas, não precisa mais dessa simbologia hoje. Você não precisa rasgar suas vestes quando você está arrependido de algo. Você pode rasgar o seu coração. Não seja superficial. Não é sobre o que os outros veem, não é sobre suas vestes. Deus mesmo nos fala para não nos preocuparmos nem com a roupa que vamos vestir, mas sim com você ser íntimo, com você ser profundo no seu relacionamento com o seu Pai. Não honre o que está fora, não tem mais importância a cor das vestes, mas honre o Pai. Busque mais e mais profundidade, raízes, mais verdade. E sabe, todos aqueles irmãos se prostraram-se diante de José, na terra diante de José. Versículo 14. Quando Judá e seus irmãos chegaram a casa, José estava ali e todos se prostraram em terra diante dele. O sonho lá de José, lembra? Que José teve que todos os irmãos e a família se prostrariam diante dele. Aconteceu. E aí Judá faz aquela defesa. Olha, não deixa eu voltar para casa sem meu irmão Benjamim, o meu pai vai morrer. Se isso acontecer, o meu pai vai morrer e vai ser culpa minha.
Olha, então me deixa ficar aqui como escravo. Gente, Judá, o irmão de José, falando, me deixa ficar aqui como escravo. Judá foi o mesmo irmão que lá atrás falou assim, teve a ideia, foi idealizador. Ele falou, gente, vamos ganhar alguma coisa, vamos ganhar um dinheiro em cima dele, vamos vendê-lo como escravo. Judá, que foi o idealizador para que José fosse escravo, agora ele se coloca na posição de escravo. Como as coisas mudam quando há arrependimento, quando há mudança de caráter, quando a gente se coloca numa posição de que Deus, você, o Senhor pode me moldar, o Senhor pode me mudar. Sabe, o tempo, ele faz a nossa culpa ser instrumento para Deus forjar o nosso caráter. Mas não permita que os erros do passado, que a culpa te afaste de Deus. Pelo contrário, permita que tudo que aconteceu lá atrás te ajude a enxergar o quanto você é dependente de Deus. Que a culpa nunca te paralise, que a culpa nunca te deixe em prisões, mas que você percorra a estrada do arrependimento, que você possa rasgar o seu coração diante de Deus, aquele único que está sempre disposto a perdoar, a recomeçar, a nos moldar. Esse é o apelo do Espírito Santo para nós hoje. Rasgue o seu coração e não mais as vestes. Porque em Cristo há perdão, há mudança e há recomeço. Só basta dizer, sim, Deus, eu quero. Sim, Deus, eu decido perdoar. Sim, Deus, eu decido me arrepender, eu decido abandonar o pecado. Eu decido nunca mais estar num ambiente que vai me afastar do Senhor. Que Deus tenha falado com você nesta manhã. Eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia, mais um amanhecer, pelos passarinhos que estão cantando aqui. Hoje nós queremos te adorar, bendizer o teu santo nome, te agradecer e te engrandecer por tudo que o Senhor é. Senhor, hoje não queremos rasgar as vestes, queremos rasgar o nosso coração. Queremos nos prostrar diante do Senhor nessa manhã e apresentar, Pai, todas as angústias do nosso coração, todas as mágoas, as tristezas, tudo aquilo que ainda nos paralisa, mentiras que foram contadas para nós e que porventura nós permitimos que entrasse no nosso coração. Deus, escaneia o coração de cada um que está ouvindo esse áudio, que essa pessoa possa ter mudança interna, que hoje o Senhor possa tirar de dentro das emoções dessa pessoa, da memória dessa pessoa, coisas que não precisam mais habitar ali. Senhor, tira toda a culpa. Leva o nosso coração ao arrependimento verdadeiro, à mudança de comportamento. Pai, que os nossos erros do passado não nos afaste do Senhor, e sim nos faça sentir o quanto somos dependentes de Ti. Pai, queremos nos colocar na posição de Teus filhos amados. Nos molda, Senhor, eis-nos aqui. Deus, eu peço que alargue as nossas fronteiras, que a Tua mão caia sobre nós. Nos livra do mal e nos abençoa. Amém.